Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Adonai Alto Vale. É uma grande alegria estarmos aqui novamente no nosso programa de quarta-feira. Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje, nosso estudo será baseado no livro Desafios dos Novos Tempos, da série Ligue-se, volume 20. E o tema do estudo será Relacionamentos Saudáveis, que foi escrito pela nossa irmã Priscila Lindner. Pensamentos diferentes que geram discussões e progridem para conflitos, muitas vezes causando separações ou distanciamentos. Quem nunca passou por situação parecida? O relacionamento interpessoal, seja ele qual for, sempre é repleto de desafios, seja entre mães e filhos, entre avós e netos, entre cunhadas ou entre nora, sogra e genro. Sempre haverá diferenças que levam a desentendimentos. Ainda mais quando pensamos em gerações diferentes. Parece que há um abismo de pensamentos, valores e tradições. Muitas pessoas, ao se depararem com conflitos relacionais, em especial entre membros de uma família, tendem a afirmar que este mundo está perdido e que hoje em dia ninguém mais respeita ninguém. Porém, é um engano pensar que as discórdias são características exclusivas de nosso tempo. Nós temos algumas relações conflituosas na nossa Bíblia. Iremos citar alguns exemplos. Os primeiros seres humanos entraram em conflito diante do primeiro problema no paraíso. Adão não pensou duas vezes antes de culpar Eva pela queda do pecado em Gênesis 3:12. Logo depois, seus filhos Caim e Abel desentenderam-se e aconteceu o primeiro homicídio, Gênesis 4:8. E assim, por toda a Escritura, há diversos relatos de desentendimentos entre pessoas de uma mesma família, ou até mesmo de pessoas da família da fé. Um desses exemplos está na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 2, na qual Paulo faz um apelo e uma orientação especial a duas mulheres, Evódia e Sintique, cristãs que entraram em conflito por algum motivo. Essa desavença era de conhecimento da congregação e estava afetando o trabalho desta igreja. O texto de Tiago, capítulo 3, traz um grande alerta para que os irmãos da congregação cuidem com as palavras que utilizam para se dirigir uns aos outros. Ele afirma que a língua pode destruir relações ao amaldiçoar os que estão à nossa volta. Nesse sentido, podemos pensar em quantas relações são desfeitas por palavras ásperas, malditas e maledicentes. Algumas poucas palavras ditas de forma errada ou maldosa podem iniciar grandes discussões. Atualmente, parece que estamos tão próximos e conectados pelas facilidades de acesso à internet, às redes sociais e aos aplicativos de relacionamentos e comunicação. Mas o que vemos é aumentar a distância entre as pessoas, bem como os conflitos, devido à falta de entendimento sobre esses mesmos instrumentos, que deveriam facilitar a comunicação. Isso ocorre porque as informações, tanto boas quanto ruins, são propagadas a uma velocidade incrível, fazendo com que haja pouca reflexão acerca do que se diz, ou melhor, do que se digita. Muitas vezes somos mais compreensivos fora de casa, em especial no ambiente de trabalho ou no nosso círculo de amizades. Porém, nossa paciência se torna bem curta quando lidamos com aqueles que mais amamos, nas nossas relações mais próximas, em casa e na igreja. Talvez isso aconteça pelo fato de acreditarmos ser infinita a tolerância de nossos amados, mediante nossa língua afiada e nosso comportamento impróprio. Entretanto, essas relações também precisam de cuidados, e é da vontade de Deus que investamos nelas. Por esse motivo, Paulo orienta as irmãs na fé de Filipos, Evódia e Sintique, a fim de que busquem entrar em harmonia, ou seja, fazer as pazes e se entender, tendo em vista o pensamento de Cristo. Ele também incentiva a moderação entre todos, em Filipenses 4:5, ou seja, que a reflexão, paciência e consideração pelo outro seja exercida a exemplo de Jesus. Muito antes, Deus, em seu amor,
Conhecendo o povo de Israel e suas limitações, disponibilizou a Moisés os 10 mandamentos, como lei e direção para uma melhor relação entre homem e Deus, e entre homem e homem. No 8º mandamento, há uma clara orientação a todos, para que não sejam utilizadas palavras mentirosas para denegrir o próximo, em Êxodo 20:16. E quem é mais próximo a nós que nossa família e nossos irmãos na fé? Orientações do 8º mandamento. Cabe pensarmos que o pecado da fofoca está contemplado nesse mandamento. Saber de fatos sobre alguém, mesmo que sejam verdadeiros, não nos dá o direito de contar aos outros, utilizando a língua peçonhenta, como diz Lutero no Catecismo Maior, para prejudicar e desmoralizar o próximo. Você já pensou em como a fofoca atrapalha nossas relações? Parece que compartilhar segredos e falar do outro dá grande prazer e causa excitação. Porém, quando a notícia espalhada chega aos ouvidos da pessoa em questão, os vínculos se abalam e a confiança se estremece. Nesse mandamento, Deus espera que cada um de nós interprete todas as coisas da melhor maneira. Nesse sentido, devemos ouvir e compreender as palavras e ações do outro de uma forma positiva e não sempre pensando o pior do próximo. Também espera que possamos desculpar os que nos ofendem e, principalmente, que possamos falar coisas boas do outro, ressaltando sempre suas qualidades. Por esse motivo, Tiago é muito enfático ao exortar aos irmãos a buscarem a sabedoria que vem do alto e que é dom de Deus, que nos guia pela palavra e pela fé. Essa sabedoria rende bons frutos e busca a promoção da paz. Assim, aprender a controlar nossas palavras é um desafio de grande importância. O ser humano é um ser criado para conviver com outras pessoas. Não há como viver sem nenhuma relação. Quanto mais cedo nos damos conta disso, mais cedo vamos entender a necessidade de investir em relações que sejam agradáveis. A Bíblia é o melhor manual de orientação no que se refere ao exercício da convivência. Nesse sentido, alguns versículos são imperdíveis. Quando lemos Romanos 12:10, que diz: "Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo", compreendemos que amor é uma escolha e uma prática a ser exercida quando nos sujeitamos uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Efésios 5:21. Assim podemos ajudar uns aos outros. Gálatas 6:2. E edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Perdão, curando a alma. Não podemos deixar de falar sobre o perdão. O perdão é a cura da alma, pois ele faz bem à mente e traz paz à alma. Mediante conflitos surge a raiva, o ressentimento, a culpa, o arrependimento e a mágoa, que são sentimentos que causam dor e destruição, influenciando diretamente na saúde emocional. Portanto, dar e pedir perdão devem ser processos presentes em nossa vida. Uma antiga lenda chinesa pode contribuir com nossa reflexão. Há muito tempo atrás, uma jovem chamada Lin casou-se e foi viver com o marido na casa da sogra. Passados alguns anos, começou a perceber que era árduo viver com a sua sogra. O temperamento de ambas era incompatível e Lin irritava-se com os hábitos e rotinas da sogra e criticava-a cada vez mais. Com o passar dos tempos, as coisas foram piorando, chegando a um ponto tal de se tornar insuportável. No entanto, e para a infelicidade de Lin, segundo as antigas tradições chinesas, a nora tem que estar sempre a serviço da sogra e obedecer-lhe em tudo. Mas Lin, não conseguindo suportar mais aquela situação tão dolorosa, tomou uma decisão séria e foi consultar um mestre, velho amigo do seu pai. Depois de ouvir a jovem, o mestre Huang pegou algumas ervas medicinais e disse-lhe: "Para te livrar de tua sogra, não deves usar todas as ervas de uma só vez, pois isso poderá causar suspeitas. Misture as ervas com a comida, pouco a pouco, dia após dia, e assim ela será envenenada lentamente. Mas para teres certeza
de que não recaiam suspeitas sobre ti quando ela morrer, deves tratá-la com muito carinho e amizade. Não discutas com ela e ajude a resolver os seus problemas. Lin respondeu: Obrigada, mestre Huang. Farei tudo aquilo que me disse. Lin ficou contente e voltou para casa entusiasmada com o seu plano de assassinar a sogra. Durante várias semanas, Lin serviu, dia sim, dia não, uma refeição preparada especialmente para a sogra, tendo sempre presente a recomendação do mestre Huang para evitar quaisquer suspeitas sobre si e seu plano. Controlava suas atitudes e comportamentos irracionais e difíceis. Obedecia à sogra em tudo e, acima de tudo, tratava-a como se fosse a sua própria mãe. Passados 6 meses, toda a família estava diferente. Lin controlava bem o seu temperamento e, para o seu espanto, quase nunca se aborrecia. Durante esses meses, não chegou a ter uma única discussão com a sua sogra. Esta, por sua vez, também se mostrava mais amável e atenciosa. As atitudes da sogra também sofreram mudanças e ambas passaram a se tratar como mãe e filha. Certo dia, Lin correu à procura do mestre Huang para mais uma vez lhe pedir ajuda. Mestre, por favor, ajude-me. Ajude-me a evitar que o veneno acabe com a vida da minha sogra. Ela transformou-se numa mulher agradável e gosto tanto dela como se fosse a minha própria mãe. O mestre Huang sorriu e abanou a cabeça. Lin, não te preocupes. A tua sogra não mudou. Quem mudou foste tu. As ervas que te dei são vitaminas. O veneno estava nas tuas próprias atitudes, mas com o tempo foi substituído pelo amor e carinho que lhe foste dedicando. Ao confessar nossas culpas e ao suportar e perdoar as culpas dos outros, além de estarmos fazendo a vontade de Deus, estamos cuidando não só da nossa saúde física e espiritual, mas também da nossa saúde emocional. Afinal, o perdão traz libertação a nós mesmos e aos outros. Que mediante a ação graciosa de Cristo em nosso viver, possamos ter domínio de nossas palavras e ações e fazer do amor e perdão instrumentos presentes em todas as nossas relações. Efésios 4:32. É interessante um conto como esse, que nós podemos refletir e perceber que nós influenciamos muito nas atitudes das pessoas nas nossas vidas. Muitas vezes, as pessoas apenas estão devolvendo o que nós estamos sendo para elas. Estão sendo um espelho, refletindo o que nós transmitimos a ela. E vice-versa também, muitas vezes nós refletimos o que a pessoa nos passa, o que a pessoa nos transmite. Às vezes, a forma que nós respondemos, se a pessoa for grossa conosco, às vezes a gente altera a voz também com essa pessoa. Não é correto. Nós devemos pensar, nós devemos mudar a nossa atitude para que essa agressão verbal, essa alteração de voz, ela não passe a ser uma discussão. A transferência de culpa é a coisa mais antiga que existe. A gente já vê isso lá no Éden. Quando acontece o primeiro pecado, o homem põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa na serpente. O homem põe a culpa em Deus, essa foi a mulher que tu me deste. Se nós analisarmos, a culpa foi colocada diretamente em Deus. A mulher que tu me deste me fez isto. Olha o ponto que o ser humano chega para não assumir o seu erro. E nós podemos perceber, então, que esses foram os primeiros pecadores da terra. Eles eram puros, eles eram santos. Então, o que cabe a nós, que já viemos de descendências que não são puras, que não são santas? Como que nós somos por dentro, então? E vemos que nós, seres humanos, nós temos uma grande dificuldade para assumirmos que nós estamos errados. Na verdade, quem gosta de errar? Acredito que ninguém. A nossa condição de pecadores nos conduz a pecar. Mas Deus nos chama a sermos santos através da obra de Cristo na cruz, que nos santifica. E o pior de nós pecarmos é nós induzirmos que estamos pecando por causa de outra pessoa, que foi o que a outra pessoa fez para que nós reagíssemos daquela forma e pecássemos. Quem é que já não escutou a frase: eu faço porque os outros também fazem? Sempre é assim, sempre foi assim.
todo mundo faz também. Como se isso justificasse a ação, tornasse algo que é ilegal, certo? Isso sempre foi assim. Isso foi uma coisa que a gente se deparou muito quando a gente veio para cá. Isso sempre foi assim, isso sempre foi dessa forma. Mas essa forma é correta? Essa forma, ela agrada a Deus? Essa forma, se Deus olhar para nós, Ele está vendo que nós estamos santificando a palavra dEle ou nós estamos difamando a palavra dEle? Esta é uma condição do ser humano. Isso é uma coisa que está em nós. Por mais que a gente queira dizer que não, isso está no nosso íntimo, porque nós somos pecadores. E o que Deus nos chama a sermos? O que Jesus pede que nós sejamos? Santos como o Pai é. Mas nós não conseguimos, infelizmente. Eu vejo que para nós sermos santos, como Jesus diz que nós temos que ser santos como o Pai, nós temos que seguir todos os mandamentos. Nós teremos que ser pessoas perfeitas. E nós não conseguimos ser pessoas perfeitas. Nós não conseguimos ter essa perfeição que só Jesus Cristo tem, só Deus tem. Mas nós temos algo que nos permite guiar-nos até essa tentativa de ser perfeito. Pedir perdão, tentar viver corretamente as leis de Deus. Quando não conseguimos, pedimos perdão novamente. Assim nós conseguimos nos tornar perfeitos. Porém, a gente tem que pensar, refletir e entender que o pedido de perdão, ele vale até o momento em que eu peco novamente. Porque se eu pecar novamente, esse pedido de perdão ele foi anulado. Quando a gente olha para os mandamentos, a gente tem que ver eles de 3 formas, né? Espelho, freio e norma. Espelho, que mostra como nós somos, nos mostra que nós somos pecadores. Freio, para nos frear de fazermos as coisas erradas. E norma, uma norma a ser seguida. E lembrando novamente, quando Jesus fala em amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós tentarmos seguir este mandamento de Jesus, nós estaremos buscando a perfeição, que nunca iremos alcançar aqui neste mundo. Mas pelo menos nós teremos menos problemas com o nosso próximo. Estaremos amando o nosso próximo ao ponto de não causarmos ou pelo menos amenizarmos conflitos. E falando de um relacionamento familiar bem voltado ao casal, ao relacionamento conjugal, quando nós tentamos viver os 10 mandamentos, nós enxergamos que o relacionamento conjugal, ele se torna uma só carne. Ele se torna realmente o que Deus diz de um relacionamento, que marido e mulher tornem-se um só. Porque o respeito, o carinho, o amor, a proteção, tudo isso se destaca nos 10 mandamentos. Quando Deus diz não matar, não trair, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente amando a Deus sobre todas as coisas, a gente não vai querer fazer o mal para a pessoa que está ao nosso lado. Lembrando que a salvação nós recebemos através da fé em Jesus Cristo, né? Não é por nós cumprirmos os mandamentos, mas os mandamentos eles servem para uma orientação de como nós devemos levar a nossa vida, amando a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, amar a eles como nós nos amamos ou como nós gostaríamos de ser tratados, tratar o nosso próximo como nós gostamos de ser tratados, principalmente, como fala o estudo, na rua parece que a gente coloca uma máscara para as outras pessoas, para os estranhos, no trabalho, os amigos, parece que nós somos perfeitos, mas quando a gente chega em casa, o próprio estudo ali fala, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, em casa, talvez na igreja, ali parece que às vezes a gente se mostra um pouco mais, aquela pessoa que não é tão tolerante assim, aquela pessoa que às vezes é amarga, e esses pequenos detalhes a gente tem que cuidar. O pastor falou que nós somos salvos pela fé e que os mandamentos não nos salvam. Porém,
Pastor, eu vou pegar um pouco pesado nessa questão. Se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, onde está a minha fé? Infelizmente, nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas também. Infelizmente, nós não conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos também. Por isso que a nossa salvação, ela depende da confiança que nós depositamos em Cristo, naquilo que Ele fez lá na cruz por nós. A nossa perfeição está em Cristo. Então, como é que eu vou ser salvo? Aí eu te respondo como Paulo respondeu para o carcereiro de Filipos: creia no Senhor Jesus e você será salvo. É muito fácil a gente falar isso, né? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, mas esse crer também depende de arrependimento. Jesus pregava isso, né? Arrependam-se dos seus pecados. O pedido de perdão para Deus, para o nosso próximo quando nós o ofendemos. A gente poder ter esta humildade de reconhecer que nós somos imperfeitos. Tá, mas eu sou imperfeito, o que eu vou fazer? Eu peço perdão. Se eu sou imperfeito, eu vou errar. Eu sou pecador, eu vou pecar. Infelizmente. Mas dia ou menos dia eu vou cair. Mas sempre lembrando que está Deus ali de braços abertos e com a mão estendida, para quando nós cairmos, Ele poder nos levantar novamente para que nós possamos andar, sabendo que a gente ainda pode tropeçar novamente. Tem aquela passagem que diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, desta mesma forma que Deus nos perdoa, que Deus nos acolhe, que Deus estende a mão para que nós possamos viver santificados na eternidade, que nós também possamos perdoar e acolher, assim como a gente fez o programa da semana passada falando sobre acolhimento, que a gente possa então fazer isso com o nosso irmão também, da mesma forma que Deus faz conosco. Então, para que possamos encerrar, peço que coloquem em oração tudo aquilo que você acha que ainda não foi perdoado, que você acha que ainda está em falha. Também coloque as pessoas que erraram contra você, que você consiga perdoar essas pessoas, que Deus haja na sua vida, permitindo que você perdoe. Também coloque os familiares, coloque a sua vida em oração, a todos que estão doentes. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos-te por colocar tantas pessoas especiais na nossa vida. Ajuda-nos a cultivar e investir nas nossas relações, para que elas sejam agradáveis e abençoadas por Ti. Faça com que o perdão esteja presente em nosso viver. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Como sempre, quero começar agradecendo primeiramente ao nosso Deus por nos proporcionar mais este momento e agradecer também a todos que estão nos ouvindo, desejando um abençoado dia. Agradeço ao nosso Deus que nos permitiu estar aqui novamente e agradeço a todos que estão nos ouvindo. Desejo a todos um dia muito abençoado. Quase esquecida me fez relembrar, contendo 7 letrinhas que todas de um dia se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável é você pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar e ver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou,
responsável.